Simbora, pessoal, começar essa segunda semana de desenvolvimento Web 3. E aí a gente vai impulsionar aí com o Spring Boot, né, que é de fato o propósito desse framework, que é dar muita produtividade no desenvolvimento de Java Web. E aí quando a gente fala de Spring Boot, né, a gente já lembra do ambiente, que aí é a ferramenta do Spring Tool Suite. E aí eu de fato preciso que você verifique se a instalação disso, né? Dá uma pausa aí, vai-se embora instalar para poder a gente seguir com as partes práticas, né? E se tiver alguma dúvida, tem uma orientação sobre um videozinho também sobre a instalação do Spring Tool Suite. Como eu já tenho falado várias vezes, assim, o Spring Tool Suite é uma versão estendida do Eclipse, pouquinho mais pesado, né? E aí, caso a sua máquina não suporte, fala comigo para a gente ver como configurar o Eclipse mesmo para trabalhar com Java Web desse semestre, tá bom? Qual é a orientação de leitura dessa semana? A gente vai ter que ler sobre Spring, né? Tem muita coisa que assim é leitura mesmo, de você entender o que é o framework, entender as particularidades, e aí a gente vai precisar, né, ter algumas quebras aí. Então naquele livro que está da AlgoWorks tem o capítulo 2 muito bom para vocês entenderem que mundo é esse do Spring. Então o Spring não é novo, né, tem mais de 10 anos, se eu não me engano. Então tem muitas coisas de lá do início do Spring, mas hoje já tem reunido muitas experiências, então dá uma lida, porque aqui você vai ver mais sobre o Spring MVC, o Spring Data JPA, o Security, o Boot, né, que dá um grande ganho de configuração e criação de projeto, que a gente já vai utilizar ele, e o Timeleaf, o Maven e o STS. Então todas essas questões aqui eu vou deixar que vocês leiam, é uma leitura tranquila, certo? Então, façam as leituras e anotem algumas perguntas, que já é uma dica, certo? Eu vou colocar algumas perguntas dessa leitura na próxima atividade. E aí, qual é a estrutura dessa semana, né? A gente sabe que programar a gente só aprende praticando, não tem segredo, não tem regra de ouro, é praticar. E aí, como é que vai ser? A gente vai fazer vários vídeos, não somente dessa semana, mas até o fim do curso, a gente vai fazer vários vídeos na estrutura de como é que eu faço tal coisa, né, usando Spring. Então, serão 12 passos para fazer isso, e aí todos em cima de uma versão web desse projeto de biblioteca. Então, a ideia é a gente partiu, né, daquela versão somente da orientação a objeto da biblioteca, agora a gente vai tratar todas algumas, né, assim, funcionalidades que poderiam ser implementadas para um sistema de biblioteca web. Então, como é que vai ser essa sequência de vídeos? Então, para vocês acompanharem e também criar uma certa expectativa sobre esse procedimento. Então, primeiro, bem basiquinho, criar um projeto web com a página inicial e executar ela no navegador. Feito isso, checklist cumprida. Segundo, vou criar um formulário para salvar dados ainda em memória. Tá? Então, cadastrar categoria de livro, descrição, código, mandou salvar em memória. Exibir lista de dados obtidos de uma coleção, também ainda em memória. Então, eu vou trazer do servidor, né, uma listagem de dados que eu quero exibir numa tabela HTML, uma lista bonitinha. Quarto, salvar dados em banco de dados. A gente já entra com a parte de banco de dados, que é obviamente como todos os sistemas funcionam, né? Assim, a grande maioria trabalha com banco de dados, e aí a gente precisa, e o foco desse curso é muito dentro de CRUDs, dentro de sistemas corporativos. Então a gente vai aprender a gravar dados em banco de dados. No 5, a gente já vai trazer esses dados do banco para exibir numa listagem. No 6, é bem particular esse objetivo, que é carregar um elemento select. Então, vocês lembram que o select é aquele combo box, aquele dropbox, né? Uma lista de opções que eu posso carregar, e a ideia é que essa lista de opções ela seja dinâmica, carregada de uma entidade, carregada do banco de dados. O 7, salvar os dados de uma entidade com relacionamento com uma
foreign key, né, com uma chave estrangeira. Então eu vou ter aí pelo menos duas entidades que se relacionam e eu vou querer salvar esses dados. Exibir lista de dados de uma entidade com relacionamento. Aí também a gente tem trazer esses dados. Então, por exemplo, trazer dados de duas entidades juntas e reunir isso numa única exibição. Alterar dados, excluir, validar dados, né, de entrada para salvar ou alterar uma entidade e implementar controle de acesso com login e senha. É um escopo bem direto, objetivo, os 12 passos, certo? Obviamente, isso vai ser, tem várias camadas de complexidades aí que a gente vai estar colocando de forma paralela, mas para facilitar ou talvez já ajudar vocês em termos de ansiedade, né? Temos já uma organização por semana. Então, nesta semana, semana 2, a gente já vai ver esses 5 primeiros pontos. Na semana 3, 6, 7, 8. Na semana 4, última semana, 9, 10, 11, 12. Então, já apertem os cintos que já começou a nossa aventura, tá bom? Então, até o próximo vídeo.